Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Um pouco enrolado aqui, iniciando nossa transmissão hoje. Lembrando que ontem o Fluminense foi campeão, né? E o povo aí tá todo mundo celebrando. E a gente tá na luta aqui. Agradecemos todos vocês que sempre estão conosco. Hoje, mais um domingo que a gente entra no ar, estamos de serviço. E estávamos assim, desanimados em fazer essa fala, até porque tem pelo menos 2 ou 3 vídeos que já fizemos em nossa timeline no YouTube, que nós falamos sobre o tema de hoje, que é o Domingo de Todos os Santos. O nosso desejo de falar sobre esse tema é bem complexo, porque a gente entra nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, para quem leu o Evangelho de Mateus, percebe claramente que é o início, né, é o início da missão de Jesus. E a gente vê aí no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus as bem-aventuranças sendo celebradas, sendo colocadas. Então a gente fica assim, é um tema tão batido já de acordo com a nossa visão. Poxa, quem já não refletiu, quem já não teve essa fala da bem-aventurança, né? Tanto ela lá em Mateus, como também em Lucas. Todos nós. E geralmente, eu lembro até hoje alguns teólogos, alguns doutores, que quando falam da bem-aventurança, sempre dão ênfase, né, na bem-aventurança da pobreza. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E a gente sabe que a gente, quando fala de pobreza, ainda mais esse ano, estamos celebrando aí, esse mês de novembro, tem 2 coisas importantes. Primeiro, 3 coisas importantes. Primeiro, esse ano de forma especial, nós temos aí, no primeiro domingo do Advento, que vai ser no final desse mês, temos aí o início do uso do novo missal, ou melhor, do missal revisado, do missal, a terceira edição do missal do rito latino revisado. Bom, também temos aí a celebração do 7º Dia Mundial do Pobre, que o Papa Francisco pediu, né, para ser celebrado o Dia do Pobre. Alguns confundem que Dia do Pobre, acham que Dia do Pobre é você fazer cesta básica, servir um almoço na igreja, chamar os pobres para comer, etc. e tal. Reduz muito o Dia do Pobre a um negócio chamado assistencialismo. E esse ano, o Papa Francisco nos convida com o tema, né? Nunca afaste de algum pobre o teu olhar. Ou seja, o Papa nos convida a não vermos os pobres somente na data que celebramos o Dia Mundial, o Dia Mundial do Pobre, mas em todo o período do ano que vai iniciar litúrgico daqui a 3 domingos, em todo o período da nossa história de caminhada. Por isso, talvez o que nós não saibamos e talvez o que nós não entendamos é que o Papa Francisco nos alerta, e aí ele usa a temática de Tobias, capítulo 4, versículo 7, do cabeçalho da carta, da mensagem desse ano, para que a gente possa entender que o Dia Mundial dos Pobres é sinal fecundo de misericórdia do Pai. Assim começa o texto do Papa Francisco. Como hoje eu estou um pouco corrido, como sempre, atualmente estou muito corrido, né? A gente fala de segunda a sexta, quando consegue, lá no áudio, né, compartilhado via WhatsApp, em nosso canal. Então, nosso canal do WhatsApp vai estar aqui embaixo para vocês. Também nós temos aí, além do nosso canal do WhatsApp, nós temos também lá no Facebook a nossa participação. Então, você também vai ver como me encontrar na rede social. É só colocar Denonato1 no Facebook, você me encontra. Ou no YouTube, né, Denonato, tudo junto, Denonato é o meu canal. Então, você vai me encontrar. E aqui nesse vídeo eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, se você concorda com a minha opinião, lembrando que minha opinião é de caráter particular, pessoal, eu não estou falando em nome de grupo político, em nome de grupo religioso, em nome de igreja, em nome de pastoral. A minha fala aqui é uma visão, é uma posição pessoal a partir da minha experiência
e da minha caminhada dentro daquilo que nós podemos dizer no caminho de conversão. Então você pode discordar, pode criticar, fique à vontade. Democracia sempre, como eu costumo dizer, meio de semana. E se você quiser comentar, vai ajudar a gente a continuar produzindo. Se você ainda quiser nos ajudar mais ainda, é só compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos. Copia o link do vídeo aí, ó, ou então clica aqui embaixo, compartilhar, encaminha via WhatsApp, via Facebook, via e-mail. Fique à vontade. Isso nos ajuda e nos anima a continuar produzindo. Lembrando também que vamos continuar, né, além do Dia Mundial do Pobre, um ano litúrgico. Esse mês também é o mês que eu faço aniversário, então é um mês especial. Sem esquecer que é o Novembro Azul, então eu sempre falo, né, entre tomar terra na cara e você fazer o exame, é melhor fazer o exame. Os homens aí, às vezes, machistas, preocupados, vai ficar... Mas não, senhores, o câncer no caso aí, o câncer da próstata é uma realidade que nós, homens, devemos ter coragem de fazer o exame. Não tenha medo, não. Não é mais ou menos, não, gente. É para salvar vidas, né? Entre você morrer e você viver, qual o melhor? Vai pensando aí, depois você veja qual a sua melhor decisão. E lembrando sempre, os médicos urologistas, os médicos proctologistas, sempre falam que a questão do toque é uma das coisas assim, em último caso. Então a gente não tem que ter medo de fazer o exame, ou melhor, de ir até no médico, até para poder ter essa prevenção. Então é uma saúde pública agradece. Nós também queremos deixar aqui claro para vocês que a nossa posição aqui, ela não tem nenhuma ideia de deixar que, não, que agora vocês vão ter que fazer. Não, democracia. Você quer me escutar? Obrigado, você que me escuta. Se não quer me escutar, pode pular o vídeo também, que é um direito seu. Eu tenho amigos aí que falam, eu não gosto de ouvir você porque o vídeo demora muito, ou o áudio é muito longo. Se eu botar um áudio de 2 minutos é longo. Atualmente, nós estamos vivendo na sociedade dos áudios, das imagens rápidas, né? Passou de 2 minutos, eu ouvi um jovem falando, passou de 2 minutos, eu já pulo. Tá bom, então tá. Mas olhando agora para o Evangelho, né, além do meu aniversário, além do Novembro Azul, além do início do Missal, além do Dia do Pobre, hoje também, no mês de novembro, geralmente, primeiro domingo, nós dedicamos a celebração de Todos os Santos. Iniciamos novembro logo, celebrando o Dia de Todos os Santos, mas no Brasil, de forma especial, nós costumamos transferir a festa para o domingo seguinte. Então, nesse caso, hoje, dia 5 de novembro, nós estamos celebrando o Dia Mundial. Eu estou lendo outra coisa. Nós estamos celebrando o Dia de Todos os Santos. Então, vamos celebrar a liturgia dos Santos, a liturgia de hoje, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 ao 4, depois versículo 9 ao 14. O salmo é o Salmo 23. E a segunda leitura, lembrando sempre que a Igreja Católica são 4 leituras, se você quiser colocar dessa forma. Temos um Antigo Testamento, o Salmo, o Novo Testamento e o Evangelho. Só que no Dia de Todos os Santos nós mudamos. Nós fazemos todas as leituras do Novo Testamento. Então hoje vamos ler a primeira leitura, voltamos a repetir, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 ao 4, depois versículo 9 ao 14. Salmo 23, entre parênteses 24. E a segunda leitura, 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3, e o Evangelho, como eu já comecei falando, Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Então você que está do outro lado aí, pode pegar sua Bíblia e conferir aí, para a gente poder compartilhar essa nossa história. Uma das frases mais famosas sobre santidade aparece lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 2, quando Jesus fala, né? Jesus não, eu estou falando, desculpa, besteira, e aí vou corrigir. Quando o autor sagrado coloca sede santo, porque no Antigo Testamento, porque o seu Deus é santo, porque o Senhor, teu Deus, é santo. E lá também em Levítico capítulo 11, versículo 44, nós temos aí uma fala, né? Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminar as vossas almas
por nenhum réptil se arraste sobre a terra. Aqui é quando as normas de alimentação. Então, nós vamos prender, né, aqui na parte, porque vós vos santificareis e sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, aqui nesse pedaço. E continua em Levítico 11, 45, porque o Senhor vos faça terra do Egito, para que vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. E aí o famoso texto de Levítico 19, versículo 2, quando eu citei, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E aí você vai lá em 1 Pedro 1,15, Pedro cita esse pedaço, né? É uma alusão. Pedro faz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. E alguns textos falam de viver e agir. Ou seja, então nós temos aí um convite a sermos santos. E aí nós temos ainda uma frase de Jesus aqui em Mateus, no capítulo, no Sermão da Montanha, porque Jesus fala: sede perfeito, porque o vosso Pai do céu é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Ou seja, a santidade envolve uma busca de imitar a Deus. Eu costumava falar sobre esse tema na catequese. Eu dizia: Deus é o grande peixe e nós devemos nos esforçar para sermos peixinho. Hoje, dia 5 também, eu quero fazer memória, na minha vida particular, da pequena jovem, né? Pequena jovem é a forma de falar, carinhosa, da jovem Cíntica, uma esposa do meu sobrinho, que no ano passado fez sua Páscoa. Então hoje eu fiz memória, quando eu peguei os vídeos anteriores, que vão estar aqui embaixo. Um dos vídeos que eu peguei para assistir, tá lá uma fala, né, eu falando da pequena Cíntica, né, da jovem Cíntica, que faleceu ano passado. Mas olhando para as bem-aventuranças, uma das coisas interessantes é que nós temos aqui na bem-aventurança duas coisas. Primeiro, o início do ministério de Jesus. Ponto. Então, Jesus traz para nós uma notícia, uma regra perfeita de vida cristã. Bem-aventurado, felizes, depende da tradução. Na tradução Jerusalém, na tradução Novo Testamento, todas as traduções falam de bem-aventurados. Algumas traduções falam benditos, e na Bíblia pastoral fala felizes sois vós. Ou seja, ser bem-aventurado ou ser beato é ser feliz. Ser beato é buscar a santidade como projeto. Ou seja, as bem-aventuranças é o caminho concreto para a mudança de atitude, para buscar o cumprimento pleno de Mateus 5, 48. Seja perfeito, porque o vosso Pai do céu é perfeito. No mundo onde nós temos cada vez mais o conflito entre o certo e o errado, e aquilo que eu falava outro dia, não interessa se todo mundo faz, se o errado é errado e vai continuar sendo errado. E aí você entra nessa vibe. É comum alguns padres, alguns líderes religiosos pegarem um texto e quererem adaptarem, e uma adaptação às vezes esdrúxula, desculpe, mas o termo é esse, quando fala da pobreza. O evangelista Mateus, quando fala de pobre, é pobre mesmo de dinheiro. Não adianta, às vezes, a uns e outros, não, é pobre de espírito. Senhores, a pobreza é uma realidade que nós ainda vivemos. Não adianta a gente ficar aí discutindo sobre a direita ou a esquerda, frente, retaguarda, ou agora bate no microfone, beleza. Né? Frente e retaguarda, não interessa. O interessa é que quando o evangelho aparece, pobre é pobre lascado de dinheiro. Não, mas tem pessoas que são ricas. Eu ouvi de um padre uma vez: a mulher é rica, mas o filho dela é envolvido com droga, ela vive uma pobreza afetiva. Senhores, pobre é pobre de dinheiro. Isso é outra coisa, isso é miséria humana. Então, eu, quando estive no seminário Paulo VI, na teologia pastoral, nós dizíamos sobre esse tema, e eu fiz questão de, na época, ressaltar, né, a fala do Papa Francisco, quando ele fala
não esqueçamos jamais que o verdadeiro poder é serviço. E o Papa Francisco, quando traz isso, ele traz para a gente uma necessidade de lembrar que somos chamados ao serviço. E Papa Francisco lembra a maior riqueza da igreja, exemplo de São Lourenço, que a maior riqueza da igreja é o povo, são os pobres, são os lascados. A opção pelos pobres é uma opção pelo reino que Jesus nos anuncia. Em toda a Bíblia, a oração que Jesus faz, a opção que Jesus faz pelo povo que sofre. Todo tipo de marginalizados, aqueles que estão à margem, aqueles que sofrem as perseguições. Às vezes, uns e outros tentam transformar isso em outras coisas. O Evangelho de hoje ainda traz para nós o compromisso sério com a realidade daquilo que nós devemos viver. As bem-aventuranças que nós estamos meditando nesse dia de Todos os Santos deve nos levar e deve nos apresentar as duas outras leituras anteriores que fazemos na liturgia de hoje. Primeiro, lá no Apocalipse capítulo 7, quando João, e eu estou meio enrolado, aí eles corre, querendo ir embora já para trabalhar, né? Quando João fala que viu, né, uma multidão, né? E quando vê essa multidão, que é imensa gente, que não dá para contar. Eu lembro de Padre Zezinho falando que a santidade ela não é uma propriedade, e a santidade é viver segundo a justiça de Deus. Aí Jesus fala, bem-aventurados sois vós que têm sede e fome de justiça. Viver segundo a justiça de Deus. Por isso, lá no Antigo Testamento também, no Novo Testamento, é comum a gente falar do homem justo. José é visto como nome de justiça, São José. Por isso, nesse contexto que nós temos aí João falando que uma grande multidão cantava. E aí eu brincava, outro dia conversando com a menina da presbiteriana, uma irmã de caminhada, eu dizia, Deus ele não é santo. Como é que você diz isso? Deus não é santo? Ele é santíssimo. Aí até brinquei. Deus é santo, elevado à terceira potência. Por isso que lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem a visão dos anjos, querubins, os anjos falam, santo, santo, santo. É o Senhor, o Deus dos exércitos. Então, nesse caso aqui, João apresenta no Apocalipse capítulo 7, 2 ao 4, depois de 9 ao 14, que nós vamos ler hoje, ele apresenta uma multidão de santos. E se a gente olhar mais profundamente ainda, São João é um dos apóstolos, né? São João Evangelista, que ele traz para nós uma frase que nos deixa tomado no dia de hoje. E é por isso que hoje eu estou abrindo um pouco mais, até para não nos prendermos ao Evangelho, que o Evangelho, Sermão da Montanha, talvez não precisemos nem falar dele. E aí quando ele fala, se o mundo não conhece é porque não conheceu o Pai. Ou seja, vede o grande presente de amor que Deus nos deu para sermos chamados filhos de Deus. Aí volto lá no livro de Pedro, né, capítulo da 1 Pedro 1 a 15, quando fala, sede santo, porque Deus é santo. E aí você vai olhando as bem-aventuranças e vai meditando, aí eu vou voltar às bem-aventuranças até para poder a gente trabalhar essa bem-aventurança. Você pode ver que Jesus ele traz uma realidade, né, sobre a questão do reino de Deus. A primeira coisa que ele fala é isso. Ele aproxima e fala, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí eu lembro aí do meu professor de metodologia da educação, né, José, ele dizia, né, olha, os tradutores são traidores. Ele dizia isso para mim direto. E eu entendo por quê. Porque quando você pega esse versículo, ele traduzido, ele traz essa fala, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E você vai ver bem, Deus fala que haverá justiça. Que Deus, ele não é um Deus da injustiça. E aí, ele vem trazendo para a gente, bem-aventurados puros de corações, bem-aventurados misericordiosos. Aí eu lembro daqueles que falam, bandido bom é bandido morto. Eu lembro daqueles que apresentam, né, tem que andar armado, um povo armado jamais será escravizado. Mas onde fica a misericórdia aí? Mas a misericórdia só para mim, para o outro não.
É assim que alguns falam, né? E Jesus deixa bem claro: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, as condições para encontrar-se com Deus é buscar uma pureza de coração. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles e aquelas que trabalham e vivem, né, na promoção da paz. Eu lembro da guerra do Hamas, Israel aí, e aí você vê aí cristãos se posicionar: temos que mandar fogo, meter tiro e vamos lutar. Não, cristão que é cristão vai simplesmente rezar pela paz. Nós, cristãos, temos por obrigação atender à realidade da paz. E aí, uns e outros que defendem o uso de arma, que defendem a guerra, que defendem a justa reação, usa o catecismo, usa a Bíblia, pega versículo isolado para justificar a violência. Esses aí, dificilmente, né, poderão ser chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, ou seja, aparece a palavra justiça no Evangelho, nesse Evangelho, duas vezes. Primeiro, quem tem fome e sede de justiça. Depois, quando ele fala que perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí termina, né, falando: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, que recebem a injúria e a calúnia por causa do Evangelho. E ele termina: alegrai-vos, exultai, porque será grande. Aí eu lembro de uma frase de um padre, de um bispo, que diz: desconfie da igreja que anda de braços dados com uns e outros que se dizem representantes de Jesus Cristo na Terra. Seja lá da igreja católica, da igreja evangélica, seja quem for, desconfie. Uma igreja que está instalada na parceria, que faz campanhazinha para esse ou para aquele candidato, direita ou esquerda, é uma igreja que está comprometida com o homem e não com Jesus de Nazaré. Está comprometido com o projeto de poder. Aí volto lá no início do mistério do Papa Francisco. Nós cristãos devemos ter essa consciência. Não trazer para nós um autoritarismo. Não trazer para nós uma posição que eu tenho tal poder. O poder maior é o poder do amor. O Evangelho de hoje nos convida, e nessa liturgia de hoje somos convidados a viver plenamente a busca da santidade. Não a santidade hipócrita do verniz, mas a santidade que apresenta um Cristo. Eu falava ontem para o amigo: o que vale é o testemunho, a pregação é o último caso. Bom, eu paro por aqui, louvo a Deus pela graça da vida, peço a vocês que, se puder, compartilhem esse vídeo, deixe o seu like, né? Se concorda comigo, coloque aí, concordo. Se não concorda, discordo. Fique à vontade. Democracia sempre. A sua opinião aqui é o direito de discordar da minha opinião, como também é o direito de concordar com a minha opinião. Deixo aqui meus parabéns para o meu irmão Padre Adailto, pelo seu aniversário de ordenação presbiteral, no último dia 3. Também a minha saudação especial e memória da amiga, né, da irmã, esposa do meu sobrinho, que faleceu há um ano atrás, a família, né, da Cintique, a jovem que foi morar com Deus, tão jovem, né, 20 e poucos anos. Nosso coração e nossa oração por ela no dia de hoje. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Vamos trabalhar 3h30 da manhã. Bom dia.